Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Estamos juntos mais uma vez para ouvirmos a palavra de Deus. Nós estamos num período em que se comemora o Natal e nós precisamos aprender algumas coisas muito importantes sobre o nascimento de Jesus, como Maria ficou grávida, quais foram as dificuldades que Maria teve, como ela enfrentou os desafios que foram grandes para a vida dela. Então nós vamos aprender sobre isso para que possamos encontrar a verdade. Quando a gente encontra a verdade, o que a própria Bíblia diz? Conhecereis a verdade vos libertará. Então nós vamos descobrir algumas coisas muito importantes na palavra de Deus, tá? E por isso nos acompanhe. Esse será um primeiro vídeo, depois vão vir outros falando exatamente dessa temática do Natal, do nascimento de Jesus, essa que é e deve ser a coisa mais importante para mim e para você, o nascimento de Jesus. Agora, de nada vale Jesus ter nascido no passado se Jesus não nasceu hoje no meu e no seu coração. Então, saber que Jesus nasceu é um fato histórico. Agora, saber e permitir que Jesus nasça hoje no seu coração, isso é um fato que muda completamente a minha vida e a sua vida. Então, cabe a mim e a você decidir, permitir, conceder a oportunidade de que Jesus nasça no nosso coração hoje. Não deixe para amanhã, é hoje. Permita que Jesus possa nascer no seu coração hoje, é o nosso desejo. Vamos orar para a gente aprender algumas coisas muito importantes com a palavra de Deus. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, obrigado por esse momento, obrigado porque nós temos a oportunidade de aprender com o Senhor. Fale no nosso coração por meio da Tua palavra, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Acompanhem comigo aqui, nós vamos logo para o relato de Lucas. Lucas, quando o anjo Gabriel veio falar com Maria, uma jovem, segundo só para você, capítulo 1, a partir do verso 26, nós temos essa história. Olha só, quando o anjo Gabriel veio falar com Maria, segundo os estudiosos, os historiadores, Maria tinha em torno de 14 a 16 anos, era uma menina, mas alguém muito fiel a Deus, alguém que amava o Senhor. E aí nós vamos então aprender sobre essa história. Veja os desafios que Maria teve que enfrentar e como o céu teve que vir para convencê-la. Vamos aprender aqui. A partir do capítulo 1, verso 26, diz assim: no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Sexto mês de quê? Quando você lê isso aqui, você fica, sexto mês de quê? Esse sexto mês está se referindo à gravidez de Isabel, que era também parente de Maria. Era uma pessoa que era idosa, mulher de Zacarias, e ambos eram justos diante de Deus e viviam irrepreensível em obediência aos mandamentos de Deus, diz o texto bíblico. E aí, na velhice, quando Zacarias estava fazendo o serviço no templo, o anjo veio e anunciou que também Maria ficaria grávida. Só que Zacarias duvidou e ele ficou mudo até o nascimento do menino. Foi isso que o anjo falou. Então, quando Deus fala, ele cumpre. Então, já era o sexto mês, ou seja, aquela história, olha que coisa interessante, aquela história do fato de uma mulher estéril, idosa, e com seu marido idoso estar grávida, foi um fato conhecido por toda aquela região. Todo mundo sabia dessa história da gravidez de Isabel, porque era idosa e era estéril. E agora estava grávida. Então, foi um fato sim, muito comentado, todo mundo ficou sabendo. E o anjo Gabriel, então, vem para falar com Maria. E lembra, esse já é o sexto mês daquela que se dizia que não podia ter filho. Ou seja, isso é interessante. Aí o verso 27. A uma virgem desposada ou comprometida que ia casar, porque as meninas daquela época casavam muito cedo, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Verso 28, e entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Olha que saudação. Alegra-te, muito, ó favorecida. Então Maria, ela agora estava recebendo o favor do céu, Alegra-te muito, ó favorecida, o Senhor é contigo. Que coisa interessante. Eu e você precisamos
compreender e buscarmos ser favorecido pelo céu. E aí ter a certeza que Deus está do nosso lado, Deus está sempre conosco, Deus é contigo, não se assombre, Deus está do seu lado. Aí diz agora o verso 29, ela, disse Maria, porém ao ouvir essas palavras perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Verso 20, 30, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, não tenha medo. Maria ficou assustada, era uma jovenzinha, ficou assustada com a presença daquele anjo. Não temas, porque achaste graça diante de Deus, ou seja, você foi agraciada, foi favorecida diante de Deus. Olha que coisa interessante. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu nome e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isso, pois como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Verso 35, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado o Filho de Deus. Isabel, agora ele fala, verso 36, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês daquela que dizia ser estéril. Verso 37, o mais importante aqui para nós, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Tudo que Deus promete, ele cumpre. Não há impossibilidade nas promessas de Deus. E eu e você precisamos acreditar nisso. É isso que o anjo falou. Esse é o anjo que assiste direto do trono de Deus. E ele fez a grande promessa. Para Deus não existe impossíveis em todas as suas promessas. O que você está precisando? O que você necessita? Olha, busca a Deus para que Ele cumpra as suas promessas. E a maior promessa que Deus quer cumprir na minha vida e na sua vida é a salvação por meio de Jesus. Essa é a grande promessa. Então, viva isso, acredita nisso. Aí, sabe qual foi a resposta de Maria, então? Verso 38, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou. Esse aqui é um assunto muito importante. Você e eu já estamos dispostos, como Maria, dizer, eis aqui o servo ou a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra? Estou eu disposto a me submeter à vontade de Deus, custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu quero fazer a vontade de Deus? Foi isso que aconteceu. Maria era muito nova, ela não compreendia nada daquilo. Como é que eu vou ficar grávida? Nunca tive relação, e agora? Mas ela acreditou, cumpra-se em mim. Quando Maria, então, agora que estava comprometida com José, para casar, quando ela sentiu-se grávida, quem ela deveria contar primeiro? Que ela foi alcançada pelo milagre do Senhor, que veio o anjo do céu e disse, e agora ela estava se sentindo grávida porque o poder do Espírito Santo veio sobre ela. Quem ela deveria contar sobre esse fato? A José. E aí nós vamos ver qual foi a reação de José agora aqui, ó, em Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2, a gente vai ver qual foi a reação de José. Olha só, capítulo 1, digo melhor, a partir do verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, que tivera, sem que tivesse antes coabitado ou não teve relação sexual com ela, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Verso 19, Maria, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo o infamar, resolveu deixá-la secretamente. Olha só, quando Maria sentiu-se grávida, Maria então foi contar para José. Você acha que José acreditou? Não, José não acreditou. Você está querendo me enganar, dizer que foi Deus, você me traiu. Esse foi o pensamento de José. E ele deve ter falado isso para Maria, e que ele deve ter causado um sofrimento muito grande na vida de Maria. O primeiro desafio. E aí, mas José era um homem justo, sabe o que ele fez? Aí diz assim, ó, enquanto ponderava sobre essa questão, nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando-se José do sonho, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a Maria, contudo não conheceu
enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aqui está. José era um homem justo, mas ele agora, não querendo trazer a culpa para ela, porque se ele, José, levasse para as autoridades naquela época, Maria seria apedrejada. Mas ele era um homem justo, então ele disse, olha, eu não quero que ela morra. Mas ele não acreditou na ideia de Maria de que estava grávida pela ação de Deus, do Espírito Santo. Ele então se propôs a sair secretamente, ou seja, ele levaria também uma parte da culpa, onde as pessoas, olha, José fez coisa errada, engravidou a Maria, agora abandonou. Ou seja, os dois estariam errados. Então ele intentou isso, mas pela ação milagrosa de Deus, um anjo veio em sonho e mostrou, não, José, você deve receber sua mulher Maria, porque o que dela realmente aconteceu, ela está grávida pela ação do Espírito Santo. Então, queridos, José então foi a recebeu e cuidou dela, e eles ficaram juntos até que nasceu o filho, quando a partir do nascimento é que ele teve relação sexual com Maria. Ou seja, aqui está, nós precisamos entender que Deus age e luta por realizar as suas promessas nas nossas vidas. Agora, fazer a vontade de Deus, seguir aquilo que Deus propõe para nós não é fácil. Não foi fácil para Maria, não foi fácil para José, mas eles estavam dispostos a cumprir e fazer a vontade de Deus. Está você também disposto a submeter isso, sabendo que para Deus não existe nada impossível? E que você agora e eu possamos entender que quando Deus promete, Ele cumpre. Então, que eu e você, assim como Maria, também possamos dizer, eis aqui o servo ou a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua vontade, conforme a tua palavra. Está você disposto a fazer isso? A fazer a vontade de Deus, custe o que custar em sua vida? É isso que importa. Que Deus te abençoe, que você decida fazer a vontade de Deus nesse dia. É o nosso desejo e vamos orar. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a termos coragem de fazermos a tua vontade em meio a qualquer circunstância, porque para o Senhor nada é impossível. Nós queremos te agradecer por tudo, por Jesus. Amém.